Olá, caros ouvintes, estamos começando mais um episódio do Escavando Conhecimentos Podcast. Eu sou o Matheus Mori, estou junto com o Juan Fernandes. E antes de mão, eu já gostaria de agradecer ao pessoal da Viridiz que veio com essa colaboração contínua e participou, vim falar um pouquinho sobre o projeto Colossus, a mineração de terras raras. Então, é uma honra receber os convidados que temos aqui hoje. O Éder Nudes Ferreira, graduado em Geologia pela Unesp, e a Maria Tereza, formada na Unifal e pós-graduada na USP em Engenharia de Minas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mineração de terras raras e o projeto Colossus, né, que tem muito potencial aí nas regiões de Poços de Caldas, no sul de Minas. Bom, eu quero novamente agradecer vocês o convite, vocês terem vindo, né, foi realmente muito importante pra gente aqui. Então acho que começar a pergunta do porquê o nome Viridiz, né, uma curiosidade sobre esse nome. Perfeito, obrigada pelo convite, para nós é muito uma honra mesmo, né, eu adoro retornar para a Unifal todas as vezes e obviamente que eu não poderia falar de exploração geológica, pesquisa mineral, sem trazer meu colega aqui, parceiro, o Éder. O Éder está à frente, a gerência de exploração, então ele vai poder falar também com muita propriedade e tirar muita dúvida, né? Porque eu acho que no mundo das terras raras, que é algo novo para todo mundo, só tem dúvida. Eu costumo falar que tá todo mundo perguntando o que são, para que servem, de onde vêm. E a gente procura trazer um pouquinho de claridade nesse âmbito, né, das terras raras. E se quiser falar alguma coisa, antes da gente começar as respostas. Eu queria agradecer também, né, a possibilidade de estar aqui, falando também um pouco do projeto da Viridiz. E realmente é uma honra estar aqui com vocês, né, para elucidar, né, realmente essa questão das terras raras que muita gente tem curiosidade e realmente como é uma coisa nova, assim, principalmente para o Ocidente. Há muita coisa para ser ainda desenvolvida, né, de fato, assim, em relação ao conhecimento também. É isso. Bom, vamos lá, a pergunta do nome da Viridiz. E isso é legal, hein? Vocês vão se surpreender. Mas antes eu vou contextualizar um pouquinho a Viridiz, que hoje atua aqui em Poços de Caldas. É uma subsidiária, né, brasileira da australiana Viridiz Mining Minerals. Ela está listada na bolsa em Sydney, é uma empresa sólida, ela já tem projetos no Canadá, tem projetos na Austrália também, já todos de pesquisa, exploração, e ela também, diante, né, do andamento do projeto Colosso, né, da descoberta nas argilas iônicas de Poços de Caldas, também fechou uma parceria. Hoje ela tem 50% da tecnologia junto com a Ionic Rare Earth, e a gente acabou de abrir o CNPJ brasileiro da Viridium, que vai ser a responsável, então, pelo processamento, né, dos carbonatos de terras raras, e o que é algo bastante promissor para nós, né, no Ocidente, em desenvolver essa cadeia. E contando, então, um pouquinho, a Viridiz, ela veio para cá. Então, o nome foi pensado na Austrália, esse nome já existia. Viridiz é um termo latim que significa verde. E ela tem em si, dentro da gestão da própria empresa, da diretoria na Austrália, diretoria brasileira, essa pegada sustentável, essa pegada verde mesmo, né? E também, eu acho que tudo veio a calhar, né, Éder? A gente começou a chamar as terras raras de ouro verde. Então, foi tudo se encaixando. A um pouco da trajetória aqui foi que ela iniciou a partir do primeiro contrato de aquisição de áreas, né, de direitos minerários, em julho do ano passado, em 2023, e o CNPJ brasileiro fez aniversário recentemente, dia 28 de setembro, então dali começou todo o projeto, né, então foram feitos os primeiros furos de trado, em seguida vieram as sondas, o Éder também frente a essas atividades, junto com a nosso diretor José Marques, que fica também aqui em Poços de Caldas. Você quer complementar, Éder? Não, acho que você falou muito bem. Essa questão realmente aí, assim, da pegada verde da Viridiz, né, assim, em busca de fazer uma mineração sustentável, né, porque esse inclusive é um tema bem interessante, porque a mineração muitas vezes ela é mal vista, né,
como algo assim nocivo para o planeta e tal. E há meios de fazer a mineração ser sustentável. E a Viridis vem bem com esse caráter realmente de transformar essa situação, transformar essa visão, inclusive, e fazer de forma sustentável, o mais verde possível, de forma amistosa ao meio ambiente, né, à sociedade como um todo. Eu acho que esse caráter da Viridis é bem interessante, bem forte mesmo. E a gente vai falar um pouco dos terras raras, né, aqui, né, como é esperado, mas não adianta nada a gente promover a transição energética, né, tá ali com os minerais são fonte para isso, de uma forma suja, de uma forma que não traz esse favorecimento à descarbonização. Então é algo que tem que ser muito, que é relevante, que tem que ser muito atendido, né, em todos os âmbitos das nossas atividades. É importante, né? A gente vai abordar mais pra frente durante o programa essa questão da sustentabilidade da Viridis. Mas vamos começar pelo básico, porque esse podcast ele tem diversas áreas da sociedade, pessoas da universidade e fora da universidade, né? Tem pessoas que estão no meio da mineração, que vão saber o que é o terras raras, o que é a mineração, mas tem gente que tá ouvindo que é leigo e às vezes não sabe nem o que é terras raras. Então a primeira pergunta que eu vou começar fazendo já é o que são as terras raras, né? Essa passa a bola que tu Deus. Pode deixar, vamos lá. As terras raras são um conjunto, né, de 17 elementos, sendo 15 deles ali dos lantanídeos, né, aquela série da tabela periódica, e além deles também tem o escândio e o ítrio, são todos ali metais, né, e apesar do nome de terras raras, né, elas não são nem terras nem raras, né, na verdade é até elas são bastante comuns, né, mas a questão de elas serem chamadas de raras é exatamente por causa que é muito difícil a extração ali, a separação, na verdade, entre esses elementos, né? Por isso que tem mais a ver com o método de produção deles ali, da separação dos elementos, do que a sua abundância realmente na Terra, né? E a questão de elas serem chamadas de terras é exatamente porque elas eram encontradas como óxidos, né? Muitas vezes ali, e por isso que tinha essa aparência mais terrosa, né? Você pode fazer a terceira pergunta? Bom, continuando essa parte do geológico, como vocês, né, da Viridis, vocês dão prioridade para as áreas que têm que ser exploradas, que vocês vão olhar primeiro, né? Poços de Caldas tem uma característica muito interessante ali, né? Porque a gente está numa caldeira de um vulcão e é um complexo alcalino, né? Então, assim, basicamente toda a caldeira do vulcão, ela é interessante, ela tem terras raras, né? Como eu disse, as terras raras não são exatamente raras, mas normalmente elas estão na rocha, ou em formato mineral, de uma forma que fica muito difícil realmente você extrair as terras raras desses minerais, sabe? E então você tem praticamente em toda a caldeira rochas com presença de terras raras. Só que aqui em Poços de Caldas, o que é interessante é porque a natureza já fez a maior parte do processo que teria que ser industrial, né? Então, o manto de alteração, ali, o intemperismo mesmo, a presença da água ao longo dos anos, ela nos favoreceu a concentração de terras raras nas argilas, né? E isso é que é o grande diferencial da situação aqui em Poços de Caldas, né? Obviamente, em relação ao teor, também há outros locais, né? Não só do Brasil como do mundo, que há terras raras em argilas iônicas, mas a concentração que tem nas nossas argilas aqui em Poços de Caldas é muito elevada. Isso facilita muito e por isso que é um depósito tão interessante, né? Então, a partir disso, a gente tem as nossas áreas, né, as nossas concessões para pesquisa, e a partir delas a gente faz uma pesquisa de campo, inicialmente ali com um trado, fazendo perfuração mesmo. Então, assim, conhecidamente a gente já sabe que vai ter terras raras. O interessante é a gente mapear em qual concentração, onde são os principais alvos, onde seriam os locais onde teriam maiores concentrações e seriam de maior interesse para a empresa. Então, através de uma malha regular de trado, a gente consegue fazer esse mapeamento e, posteriormente, assim, já com alguns alvos em mente, a gente vai colocando
máquinas que vão trazer uma qualidade melhor de informação, né? Então a gente fura com máquina de diamantada e de circulação reversa. Ambas delas conseguem ter uma profundidade de informação maior do que o trado, né? O trado, no máximo, ali ele consegue até uns 20 metros. E com a circulação reversa e a sondagem diamantada, a gente consegue perfurar até a metragem que a gente precisa, né? Que geralmente até uns 60 metros já é o suficiente para nós aqui. E a gente vai realmente construindo um modelo geológico, né? Modelo geológico, conceitual, e também um modelo ali que traz, né, informação química, e com base nisso a gente vai realmente modelando e vendo quais são as áreas de melhor interesse, quais são as áreas melhores para a empresa. Então essa pesquisa, né, ela é extensa, e ela envolve uma série de profissionais, aí, entre técnicos de mineração, geólogos, engenheiros de minas, mas o processo é mais ou menos esse. Aproveitando o gancho que você falou dessas áreas de concessões e áreas com teores maiores, né? Quais são as características geológicas únicas das áreas de Cupim do Sul e Conceições do Norte que as tornam promissoras para as futuras perfurações, né? Então, tá muito atrelado a isso que eu falei da questão do teor, né? Assim, no momento, nós somos o depósito, a Poços de Caldas é o depósito com maior teor em argilas iônicas de terras raras do mundo, né? Então, a concentração realmente ali que foi feita a partir do intemperismo da rocha nas argilas iônicas é que torna toda essa região muito interessante, né? Toda a região é interessante para nós. Claro que vai ter pontos onde os teores vão ser mais elevados que outros, né? E isso a gente vai mapeando, como eu disse, que é o normal de um depósito, né? Onde você vai ter áreas de maiores teores e menores teores para você até conseguir fazer uma mistura, né? Um blend efetivo. Acho que puxando um pouquinho para essa questão de prioritárias, né? Áreas onde a gente atacaria ali primeiro, iniciando na pesquisa, como o Eder falou, tem terras raras. A gente já sabe. Onde a gente vai furar, vai dar um teor, certo? Só que o que pra gente é interessante? Grandes blocos. Então, quando a gente está falando de projeto de mineração, a gente está falando de poligonais, né, que estão ali registradas na ANM e que juntas formam grandes blocos. Isso viabiliza um projeto. Então, a gente está falando de empreendimento agora. Então, a gente tem hoje a diferença em que a gente trata dados brutos, né, faz esse mapeamento, mas quando a gente une, tem áreas, né, formando esses blocos, aí realmente a gente pode estudar a economicidade disso. Então, isso seria prioridade, onde temos grandes blocos. Você falou 2 nomes, são as áreas Cupim Sul, Conceição Norte, são grandes blocos, né, que chegam a 1.000 hectares, né, e o outro chega a ultrapassar isso, e agora a gente tem também, com a última aquisição no leilão aqui em Poços, nessa área que estava no leilão, né, disponibilizado pela ANM, na região aqui da Caldeira, fechando ali um bloco também no Centro-Sul, né? Isso. Que ele fica quase colado a essa região do Cupim Sul. Então, isso mostra pra gente onde nossos esforços, onde os recursos financeiros vão ser ali colocados de maneira mais incisiva. E acho que é isso dessa questão das prioridades, né? Sim. Bom, também, né? Essa questão, existe a diferença entre os teores de óxido totais e as terras raras magnéticas, né? Sim. Queria que você explicasse um pouco sobre essa diferença, a importância de cada uma. São 2 parâmetros, né, que a gente analisa ali para ver realmente a viabilidade econômica, né? O quão econômico é, interessante economicamente falando Os terras raras totais, né, é uma informação realmente que considera todos os lantanídeos, como eu disse, né, todo aquele conjunto, mais o ítrio e o escândio, né? Isso é um parâmetro para nós de comparação em relação a outros depósitos, outros projetos até, mas em relação aos terras raras magnéticos, eles têm um maior valor comercial, né? Principalmente ali o praseodímio e o neodímio, né, e o disprósio e o térbio. Então eles são ali realmente os elementos que, economicamente falando, são mais interessantes para serem extraídos. Então, saber ali qual que é a proporção desses 4 elementos frente ao nosso depósito, frente à região que a gente está pesquisando, é muito importante exatamente para a gente saber o quão econômico ele é, né?
Eu só queria complementar. A empresa, ela tá sempre fazendo anúncios, né, seguindo a normativa, né, da Bolsa Australiana, e esses anúncios, eles são públicos, né, qualquer um pode acessar dentro do site da ASX e também no nosso site, viridsmining.com, e lá você consegue, então, visualizar resultados como esse que o Éder está comentando, onde na última semana, no dia 24 de setembro, a gente teve a publicação do nosso primeiro mix de carbonato de terras raras produzido lá na Austrália com a matéria-prima que a gente já tirou dos furos, né, que a gente vem fazendo. Então tem as amostras, foi para lá e foi produzido. E assim, nós temos números assim incríveis, deixa eu puxar minha cola, mas são números muito bons e representando aqui então uma concentração de óxido de terras raras totais de 60%, né, nesse produto de mix de carbonatos e uma recuperação desses óxidos totais dos magnéticos de 76%. É um número altíssimo, né? Isso é considerado ali, em termos de cálculo, em proporção, magnéticos para os totais de 39%. Isso é, assim, a nível mundial, é algo muito atrativo. Então, isso indica que a gente está no caminho certo, né? Falando sobre caminho certo, quais são as expectativas de expansão futura dos recursos, principalmente nessas áreas que a gente comentou, né? O Cupim do Sul, Conceição do Norte, e até a nova área que vocês arremataram no leilão, e o seu teor comparado de outros depósitos, né? Que a gente já teve uma palhinha aqui que é um do maior teor do mundo, né? E é mesmo. Só antecipar um pouquinho a fala do Éder, completando com relação à parte do direito minerário, o que foi feito no primeiro recurso que ele vai comentar foi apenas 7% em termos de área mesmo, de grandeza de área, de subsolo, de pesquisa. Então, pensa, se a gente está falando ali em torno dos 24 mil hectares, 7% foi pesquisado e já retornou o resultado que o Éder vai trazer para vocês. Então, nós já temos um recurso publicado, né, inclusive seguindo toda a normativa, né, do JORC, que é essa questão de normativa, né, para a mineração australiana. E nós temos o recurso publicado que a gente tem agora, só com esse 7% de área que a Maria comentou, nós temos 201 milhões de toneladas, né, já é certificado, realmente o recurso publicado. Então, a possibilidade de expansão ela é gigantesca, né? Se a gente conseguiu 201 milhões só com 7%, então a gente está ainda assim no começo realmente de todo o empreendimento, de tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode ter de recurso nessas áreas, né? E no momento a gente já está fazendo a pesquisa com o intuito de dobrar, né, esse recurso para o ano que vem, para 2025, e a pesquisa vai continuar avançando em relação às áreas que a gente tem, né, para a gente ter um recurso confiável, realmente, assim, com toda a normativa necessária para que a gente possa ter a confiabilidade realmente desses valores, desses teores e dessa tonelagem também, né? Em relação a depósitos de outros locais, né? Como disse, realmente aqui é onde tem a maior concentração. E só para a gente ter uma ideia, assim, né, de escala, a China realmente ela é a maior produtora de terras raras, né, onde tem os maiores depósitos, ela é a número 1 de fato, e o teor médio que eles utilizam ali de terras raras totais é por volta de 1000 ppm, né, 1000 partes por milhão. E o que a gente tem encontrado aqui de média no nosso recurso é por volta de 2.600 partes por milhão. Então há uma diferença considerável realmente aí de concentração desses elementos no nosso depósito aqui em Poços de Caldas. E o que isso significa, né? Como você bem disse, Matheus, Juan, não são só técnicos que nos ouvem, então só dando assim, esclarecendo como que são essas partes por milhão, de 2.560 partes por milhão, por exemplo, que foi o nosso valor médio encontrado de óxidos totais, isso significa que a cada 1.000 quilos de material que eu trabalho, que eu tiro, eu aproveito 2,5 kg, 2,6 kg, né? Então, é muito pouco, né, se for ver.
mas a gente tem hoje um produto, né, com alto valor agregado que justificaria, então, essa movimentação de massa. E isso também, né, falando um pouco dos magnéticos, a gente hoje tem o maior teor de magnéticos na concentração dos totais, totalizando ali 668 ppm. Então, a gente fala de quase 700 gramas a cada 1.000 quilos movimentados. Isso, para você ter ideia, é basicamente o que a China tem no teor deles, né? De 800 a 1.000 e alguma coisinha ppm de totais. A gente tem de magnéticos. Então, é bem favorável ao projeto. Bom, a gente falou um pouco da geologia do local, mas a gente queria saber também qual que é a diferença da extração das terras raras para outros tipos de minerais mais comuns, né? Bom, eu vou contextualizar também de novo. Eu gosto de falar. Manda ver, Maria. Na verdade, o processo de extração nas argilas iônicas, porque a gente tem as duas frentes, né? Igual o Éder havia comentado da parte da geologia, os terras raras, eles podem ocorrer em rocha dura ou argilas, certo? Nós estamos falando de argila, que é um processamento de, basicamente, lavagem mesmo de argila, e hoje nós estamos realizando esses testes geometalúrgicos na ANSTO, lá na Austrália, e também fazendo teste de lixiviação aqui no Brasil também, em laboratórios credenciados. Nesse caso, seria basicamente uma mistura de água e sal. Esse sal, sulfato de amônio, então entrariam nesses tanques de lixiviação, a argila seria lavada, precipitariam os íons, e aí a gente tiraria, então, digamos, esse licor com os íons, né? O que é mais legal desse processamento, né? Que é a parte limpa que a gente fala, a recirculação de água. Tem uma etapa de osmose reversa e a água também, ela recircula no processo. Então, a gente pode ter ali taxas altíssimas, acima de 80%, 85% de recirculação de água, o que ainda está sendo, né, comprovado em estudos, mas que a gente, obviamente, tenta atingir o maior percentil, né? Para ter esse bem, né, que seria a água também, que é um bem para nós, recirculando e sendo reaproveitado nesse processo. E o mais legal, vamos falar um pouco de planejamento de lavra, que eu sei que o pessoal adora na faculdade, e era uma área que eu gostava muito, e a gente vai trabalhar uma forma de lavra a céu aberto, backfill, onde vão ser extraídos ali os polígonos, vão sair da mina, né, na frente de lavra, alimentam a planta, vai ocorrer essa lavagem com sal. Esse sal hoje nada mais é do que um fertilizante, e aí no final, na verdade, durante todo o processo, nós vamos ter filtros, prensa, né? E o produto final, ele sai também como na forma de carbonato, é um pó, né? E a própria argila lavada, ela vai sair também com uma umidade adequada e um conteúdo adequado para retornar para a cava. Então, o que é o backfill? Que é um preenchimento, então, dessas cavas. Então, a gente faz ali, normalmente, pilhas temporárias apenas dessa própria argila lavada para retornar para essas cavas, recobrindo o solo de maneira segura, sustentável e retornando ali aquela questão paisagística, né, do local. Calma aí, peraí. Tá bom. Peraí. Bom, se eu puder, então, complementar um pouco, né? Assim, a parte interessante também, além de tudo que a Maria falou, né? É realmente o quão mais simples é a extração e todo o processamento do que é quando você tem terras raras em rocha dura. Então, assim, basicamente não vai ter detonação, né? Você consegue extrair só com um equipamento, uma retroescavadeira, algum tipo assim de equipamento, uma máquina. A gente tá falando de argila, né? Exato, é uma argila, é algo bem, bem simplificado. Então, assim, o custo, obviamente, vai ser muito mais baixo. A lixiviação também, ela só envolve um sal, realmente, e que, como a Maria bem comentou, o sulfato de amônio, ele é um fertilizante. Então, a gente pode potencialmente melhorar, inclusive, o solo,
material, né? A argila que vai voltar para a cava, ela vai voltar melhor do que ela saiu. Claro que isso vai envolver um estudo de concentração, né? Para a gente saber qual a concentração ideal para estar voltando ali aquele material com o sulfato de amônio. Mas assim, é muito mais simples, com o custo muito mais baixo, realmente, e muito mais verde, né? Então, realmente, assim, é zero barragem, realmente, zero rejeito. Então, isso é bem interessante. A gente vai recircular, né, como a Maria disse, a água. Então, toda essa questão verde está muito envolvida realmente nessa construção do que a gente está fazendo de fato, né? A gente fala que, na verdade, o intemperismo, ele já fez esse processo sujo, né, então a gente entra só com a lavagem final. Então, a rocha, ela já sofreu esse intemperismo e o que não nos faz hoje gastar ali com algum ataque químico para poder tirar esse tipo de material. Então, realmente, essa é a competitividade também de mercado que entra ali no baixo custo produtivo. É a grande vantagem, né? A grande vantagem das argilas iônicas. E nessa consideração que a gente tem, é essa, realmente. O intemperismo já fez o trabalho. Eu acho que pro superficiário da região aqui do sul de Minas já vai estar bem acostumado com esse tipo de extração, né? Porque vai ser bem similar à bauxita, então, pelo jeito. É bem parecido. A bauxita que é histórico, né, Matheus? A gente tá falando aí de 100 anos já, do pessoal que já tinha começado a trabalhar. É uma área... Aqui, na verdade, a gente fala que é a terceira era, né, dos minerais da região. Porque a primeira a gente teve o zircão, né, zirconito, o pessoal trabalhando com zircão. Depois veio a bauxita, né, revolucionou aí com o mercado alumínio. E agora a gente tem essa era do ouro verde aí, né, que são as terras raras nas argilas. Bom, eu acho que agora a gente quer saber os próximos passos do projeto, né? Como é que vai seguir daqui para frente? Bom, a gente tem um cronograma oficial, né? E a gente pode comentar alguns detalhes que são importantes, são relevantes e traz uma expectativa também, né? Para todo mundo. Que realmente muito se fala, né? Mas pouco se explica. Então, nós temos mapeado todas as nossas atividades, eu falo que são os main goals, os objetivos principais que nos regem hoje para que a gente tenha um único foco e não se distraia, porque a gente vai fazer acontecer um projeto de mineração que normalmente leva 10 anos, em 4, usando as palavras do nosso diretor Klaus, e que é a pura verdade e que nós vamos fazer acontecer. Bom, a gente ainda está aqui no Q4 de 24, né, começando aí o último período do ano, e nessa fase a gente está trabalhando ainda com os dados geometalúrgicos, né, Éder? Isso. E fazendo esse update do recurso, né, como bem o Éder falou, já estava previsto nesse cronograma oficial, né, tentar aí dobrar esse recurso, né, e melhorar todos os parâmetros. Não digamos que não é influenciável pela nossa vontade, mas a gente sabe da expectativa com base no conhecimento geológico aqui, que isso é bem possível. Estamos também aí finalizando, né, caminhando com o Scoping Study. O que é isso? Para os engenheiros, né, que nos ouvem, né, os futuros engenheiros, a gente está numa fase de FEL 1, conhecida na mineração, que ela significa Front-End Loading, ou seja, nessa fase a gente discute o scoping, que é um estudo de escopo mesmo, ou seja, um layout inicial, onde a gente está discutindo onde a gente instalaria locais na planta industrial, qual seria o primeiro pitch, né, onde seria a primeira área viável de forma econômica, técnica, econômica e sustentável. Então, é algo que a gente ainda está em discussão, né? E a licença prévia, né, tem ali como também objetivo ser protocolizada dentro dos próximos 3 a 4 meses. Isso também está dentro do nosso cronograma. Para 2025, nós temos aí, então, a expectativa, né, da reserva, né, Éder? Confirma aí. Não, com certeza, é com isso certeza. mesmo. E aí, também, né, trabalhar melhor aí os nossos dados geometalúrgicos, isso é algo contínuo, né, gente, que a gente vem trabalhando do início ao fim. A gente está nesse processo contínuo, realmente.
de melhorar a informação cada vez mais que a gente tem, né? Não só ampliar o nosso recurso, mas também melhorar a informação, né? Cada vez mais. Exato. Porque a confiabilidade realmente é muito importante, né, para nós, assim, como inclusive a Viridies é uma empresa listada na bolsa, a gente tem que passar também essa confiabilidade para os acionistas, né? Então a gente faz todo o trabalho para a gente diminuir cada vez mais a dúvida ali geológica que pode existir, né? Então isso o que implica isso, né? É mais sondagem, diminuir realmente a malha cada vez mais, deixar mais apertada, para a gente ter realmente um banco de dados robusto, saber exatamente ali o que a gente vai lavrar no futuro, né? Para poder entregar para o departamento da empresa, que vai ser responsável pela extração, uma informação confiável, uma informação confiável. Exato. E aí também, né, somado a essa robustez de dados, a gente entraria também numa fase de FEL 2, né? E aí, com o escopo terminado, a gente entra no feasibility, que seria, né, a parte, digamos, econômica do estudo. Então, e também, né, de acordo com o andamento do processo de licenciamento ambiental, também na fase de licença de instalação, ali entre 25 e 26, a gente já estaria trabalhando também para esse direcionamento. Com a meta ali de obtenção da licença de operação em 2027 e um start da produção ali no fim de 2027, né? Então digamos, o comissionamento, o início, o ramp-up, é onde a gente vai ali ficar descabelado, mas vai dar certo. Como você comentou, né, sobre essa questão para 2027 começar realmente a extração e tocar a mina, né, em escala, né. O que eu queria perguntar, a gente comentou aqui durante o programa, a gente falou sobre o impacto ambiental, que como não tem fogo, não tem menos impactos ambientais, questão de poeira, vibração, ruído. Também sobre a forma de extração, né, usando sulfeto de amônio. Mas o que eu queria perguntar agora é sobre o impacto econômico-social do projeto Colossus em Poços, né? E para a indústria de terras raras no mundo todo, no geral, né? Como que vocês veem assim, a Viridies para 2027, aqui não só para Poços, mas no mundo, como entrando, né, esse depósito novo? Bom, na realidade, a gente sabe que o mundo todo está olhando para isso. E também temos um apoio governamental, né, nas 3 esferas. Isso foi bem firmado, né, com o nosso protocolo de intenções assinado no início desse ano, com o município de Poços de Caldas, com o governo do estado de Minas Gerais, e também o apoio a nível federal também para o projeto, porque é o interesse do Brasil desenvolver essa cadeia, né, do suprimento de terras raras. Eu acho que a gente falou bastante também da parte das terras raras em si, dos carbonatos, da sequência dos óxidos, mas a gente não comentou a aplicação deles, né? Então, seria para a transição energética, a aplicabilidade para motores e geradores elétricos, são ímãs essenciais para que a gente consiga, né, desenvolver esse futuro mais limpo, a descarbonização. Então, a gente sabe que não só pela questão financeira, né, que a gente assinou nesse acordo o investimento de 1,3 bi de reais aqui na região no Projeto Colossus e uma geração ali de mais de 700 postos de trabalho. Além disso, né, desse impacto, eu falo mais que é financeiro, que é econômico, né, a gente tem esse impacto de desenvolver essa cadeia no Brasil, porque a Viridies, bem como eu falei, 50% dessa tecnologia para desenvolvimento da cadeia, né, do downstream, ela também já adquiriu. Então, ela vai fazer óxido, vai fazer carbonato, né, produzir carbonatos, mas ela também tem a intenção de produzir os óxidos. Dos óxidos, já é um passo para a produção dos ímãs, né? Então, a gente tendo isso, a gente consegue fornecer
ímãs de terras raras diretamente do Brasil. Então, esse é o fomento, esse é o que a gente quer trazer. Agora, falando em nível social, a Viridis, ela tem esse pilar muito forte, sabe, do cuidado com as pessoas. Eu vejo isso e eu falo abertamente, tenho a segurança de falar que eu tô numa empresa que eu me sinto completamente valorizada e que cuida mesmo de onde ela se instala. Hoje nós temos aí também, até bom deixar o canal, né, de atendimento. Nós temos um canal oficial no WhatsApp, onde as pessoas podem nos contatar diretamente. Nós temos uma fonte de captação, seja de currículo, cadastro de fornecedor, cadastro de projetos sociais, e é uma coisa que não acontece. A gente está falando de um projeto Greenfield, a gente está falando de uma empresa de exploração e pesquisa, né? Quando eu falo de exploração, eu falo de exploração mineral, ou seja, exploração geológica, né? Não no nível operacional. Então, a gente não tem receita. E nós já temos investimentos diretos em projetos sociais que estão, né, alinhados com a nossa cultura organizacional. Então, isso é extremamente relevante ser falado, porque a Viridis, por exemplo, de forma voluntária, ela já tem o Dia da Gentileza. Isso surgiu a partir dos nossos colaboradores. Ou seja, dá para ver que isso já está instruído ali, né? Tá nas pessoas que estão vivendo aquele momento, bem como participou também da corrida da DEFIP, com a doação de um triciclo. E também outros projetos, como reforma do abrigo aqui das crianças em estado de vulnerabilidade. Temos um projeto gigantesco para também trabalhar com mais de 5.000 crianças aqui, né, na região de Poços. Então, é algo que a gente quer levar informação de qualidade para quem precisa. E eu falo muito que isso é mais uma coisa minha, né, uma opinião minha, que a gente deve priorizar não o que nos pedem, mas o que precisam. Então, se a gente olha e vê que precisa de algo e que a gente possa, né, trazer uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, a gente procura fazer. Então, isso é algo que eu Maria Tereza, tento levar para dentro também dos lugares onde eu me insiro. E falando ainda, né, dessa questão que é um ponto muito forte, que na Viridis a gente olha muito pro lado da criança, né? A criança, ela tem sido a atenção, né, nos nossos apoios, nas nossas atividades voluntárias. Então, isso é algo que é uma causa que eu abraço mesmo, para quem foi mãe recentemente também. É algo que eu vejo que em todo lugar, né, quando a gente até vê campanha política, o pessoal fala de educação. Educação. Então, o que a gente pode hoje pensar nas nossas crianças? Por quê? São essas crianças que vão ser impactadas na transição energética, são essas crianças que vão estar trabalhando com a gente na futura planta. Então, são crianças que precisam crescer de forma, assim, esclarecida sobre o que se trata, sabe? Digamos, essa virada ali de mindset, né, pela busca, né, de um processamento mais sustentável. E é isso, minha contribuição na parte do assunto social, né, essa é uma coisa que eu gosto muito. Eu queria retomar um pouco lá da questão do desenvolvimento da tecnologia, né, que a Maria comentou antes. Realmente, assim, é uma tecnologia que fora da China muito pouco, muitos poucos lugares do mundo tem, né? E a gente falou bastante de carbonato, né, do carbonato de terras raras. Eu queria explicar um pouco mais para ficar claro, né? Às vezes não é só pessoas técnicas que vão estar ouvindo a gente. Então, o carbonato, ele realmente é um concentrado onde a gente vai ter todas as terras raras ali, tudo junto, né? E, ok, até aí, tecnologia tá ok, mas o desenvolvimento para você separar as terras raras a partir desse carbonato é algo realmente que há poucos locais do mundo que tem. E se a gente conseguir trazer essa tecnologia para o Brasil, para Poços de Caldas aqui, né, para o Brasil de forma geral, vai ser muito interessante, porque a gente realmente vai ter um grande salto tecnológico em relação à questão de desenvolvimento de tecnologia para terras raras, né? E isso agrega valor ao produto, agrega valor realmente a nosso sistema tecnológico aqui, desenvolvimento industrial no Brasil,
Então, esse passo, né, com a Joy Venture que a Viridis fez, é muito, muito, muito interessante, assim, que é algo que pode realmente enriquecer o conhecimento que a gente tem de processo industrial de forma geral no Brasil. E fornecimento de carbonato não vai faltar, né? Com essas descobertas recentes de outras empresas aqui também, não na região também, no Goiás, Sim. também tem. Na Bahia também, na né? Bahia. Ser encontrado também. Então a gente vai poder ter garantido no Brasil o fornecimento desses carbonatos para essa planta de óxidos, né? Então acaba que a cadeia ela vai se construindo da base para o topo, né? Nesse sentido, e a nossa intenção de fato é chegar na produção dos ímãs, né? No Brasil, né? Que essa tecnologia fique dentro do nosso país, né? Para que a gente possa usufruir dessa cadeia completa. Eu fico feliz porque o contato, né, entre a Viridis e a universidade está crescendo, né? Não só nesse projeto, tem outros também. E cria um vínculo, né, entre a universidade, porque, querendo ou não, como você falou, desde as crianças que um dia vão trabalhar na mina, porque, como vocês falaram, né, vão ser uma mina classe A, então vai ter um grande número de colaboradores, e eu vejo que a mão qualificada, né, a técnica, né, que tem aqui na universidade, né, que é a mão de obra qualificada, tá sempre em contato com vocês, né, vocês estão sempre presentes aqui no campus. Isso é importante não só para os alunos que estão ouvindo aqui, né, porque tem muito, assim, eu vejo por mim, porque eu tô no 6º semestre, mas eu conheço muita gente do 2º, 3º semestre que fica perguntando, mas o que é terras raras? Eu acho que esse programa aqui vai esclarecer um pouco para eles também, entender um pouco mais da dinâmica, de como que é esse processo de prospecção, né, que a gente tá tendo agora. Isso também é legal, porque normalmente quando a gente vai estudar mineração, a gente só pensa já vê um modelo pronto da lavra, né, uma coisa já tá operando, às vezes Sim. já tá tendo a finalização da lavra, mas a gente tá conseguindo acompanhar a prospecção, uma coisa que, pra mim, no meu ver, por exemplo, eu acho que eu nunca parei pra pensar muito, assim, e com a Viridis aqui, assim, a questão da terras raras, a gente conseguiu ver bem de perto, essa questão a gente tá conseguindo ver bem de perto, né, como que funciona essa questão da prospecção e depois as próximas etapas. Além dos projetos, né, que a gente tem com a Unifal já, algumas parcerias, é interessante, assim, que a gente tem uma relação bem próxima mesmo. Nós temos seis colaboradores, né, 6 engenheiros que vieram da Unifal. Então, parte da nossa equipe veio da Unifal, assim, realmente, né? Então, 10% praticamente. Praticamente 10%. A gente tem uma proximidade grande com a universidade ali, e são colaboradores, assim, alto nível realmente, com alto rendimento, de alta performance. Isso é valioso, viu, Matheus? Mão de obra vai ser algo muito difícil, mão de obra especializada, igual você falou, e técnica, tá? Vai ser algo muito difícil e que todas as empresas em desenvolvimento aqui na região vão necessitar em grande escala. Então, é muito importante que a gente, né, consiga fomentar aí os ingressos, né, no curso e o interesse também, né? Porque há um futuro brilhante previsto aí para muitas pessoas que estão entrando aí no setor aí, tanto da química, tanto da Minas, tanto da ambiental. Isso são mão de obras, assim, essenciais nesse projeto, nesse processo produtivo, né, do Projeto Colosso. Deixa eu colocar mais alguma coisa? Posso só, pra fechar um pouco, só pedir pra eles pararem de bater palma. Tá saindo, não? Tá saindo? Aqui começa a dar um intervalo. Vocês querem falar mais algum ponto? Vocês querem falar? Porque... Não, pode... Você tem mais alguma pergunta? Você falou que tinha alguma pergunta? Não, eu não tenho mais. Já foi tudo. Tem mais alguma? Acho que a gente pode... Acho que é isso, né? Assim, se você quiser fazer mais alguma... Foi um bom resumo, assim, acho, do projeto, sabe? Acho que com isso dá para ter um vislumbre do que a Viridis tá querendo para Poços de Caldas, inclusive, né? E é isso, assistam. Não adianta falar no final, né? Não, deixa eu fazer Faz o fechamento? Eu vou fazer o fechamento, aí você pode comentar mais alguma coisa. Bem combinado. Então, pessoal, fechando aqui mais um episódio. Não, calma aí, deixa eu ver. Não, calma aí, deixa eu pensar aqui. Porque normalmente eu faço no freestyle. Eu tenho que deixar o negocinho pronto.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado o podcast. Dá o like aí, segue a gente no Instagram pra ficar por dentro das notícias. Segue o pessoal da Viridies também. Eu vou deixar os dados de contato, questão do site e o WhatsApp deles na descrição. E dá uma moral pra gente lá no Instagram, segue a gente no Spotify. A gente tá voltando agora das férias com mais um episódio e vai ter mais episódios, pessoal. A gente vai tentar aumentar o nosso número de episódios por semestre. O nosso objetivo é um episódio por mês, então fiquem espertos pra não perder o episódio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Nós também agradecemos aí a oportunidade, né, de estarmos aqui realmente, o tempo de vocês, né, também que separaram aqui pra gente bater esse papo, foi muito bom. Obrigada aí, é sempre bom voltar a casa, né? E só deixar aqui também um agradecimento em nome da Viridies pela receptividade da Unifal, todos os momentos, aos professores, né, aos alunos, todo mundo tem nos recebido muito bem, a todos os meus colegas também da Viridies, espero ter representado bem aqui a empresa, e deixar aqui então nosso Instagram, ele movimenta bastante, então vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas do que foi falado aqui lá, @Viridies Brasil, tudo junto, e lá tem exatamente essas perguntas, assim, o que são terras raras, tem de forma elucidativa, tem as figurinhas, tem vídeos das nossas atividades, então para quem tem essa curiosidade, corre lá, no LinkedIn também, né, o LinkedIn Viridies Brasil, Viridies Mining Minerals, é o mesmo LinkedIn da Austrália, então a gente faz ainda de forma compartilhada, e eu vou deixar o link de acesso com a base de contatos, onde qualquer um de vocês consegue se candidatar para uma vaga, cadastrar um fornecedor ou cadastrar um projeto social, e também ver aí o nosso website, que tem muita informação técnica, porém bem descrita para quem gosta mesmo de se inteirar de um projeto Greenfield, que eu acho que é uma coisa, igual você falou, Matheus, única, tá? Para se viver. Para mim tá sendo emocionante e muito valioso em termos de carreira. E obrigada, Juan, também. Obrigada, Matheus. Foi uma honra. Só pra passar, a gente também viu no LinkedIn, pessoal, segue a gente lá, se conecta com a gente lá no LinkedIn. E outra coisa, eu gostaria de agradecer também ao pessoal do audiovisual, ao pessoal do Caminas, ao pessoal do GPPM, que também deu uma força. Todo mundo tá dando uma força aí, todos esses projetos também aqui da universidade, que a gente acaba se ancorando junto e todo mundo caminhando, cada um com seu projeto, mas todo mundo ajudando um ao outro, né? Então é isso, muito obrigado, tenha uma boa semana. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Eu falo boa semana porque acho que provavelmente vai postar não na segunda, agora na outra. Beleza.